Sejam bem-vindos ao segundo episódio de uma temporada muito especial do Qualos Podcast, um programa que reúne os principais nomes da endoscopia digestiva, gastroenterologia e especialidades afim do aparelho digestivo. Essa temporada, o Qualos Podcast veio à Serra Gaúcha, está em Gramado, prestigiando o Simpósio da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva de 2024. Aqui valorizamos um conteúdo de qualidade e cada vez mais estamos compartilhando conhecimento e experiências com a nossa audiência. Na temporada de Gramado, abordaremos temas atuais e relevantes relacionados à endoscopia digestiva e conversaremos de perto com colegas que são referências no cenário da endoscopia nacional. Você é nosso convidado para acompanhar esse importante projeto. Antes da gente começar o nosso assunto, eu gostaria de agradecer a Endotec Produtos Médicos e a SciTech, que são patrocinadores dessa temporada do Qualos Podcast. No assunto de hoje, nós abordaremos o câncer coloretal. Dentre as patologias do trato gastrointestinal, essa é uma das mais importantes. Na temporada passada, nós já fizemos toda uma temporada dedicada ao câncer coloretal, mas em virtude da importância do tema, voltamos a ele em 2024. Antes de começarmos, eu vou me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Ari Leão, sou gastroenterologista e endoscopista, chefe dos serviços de gastroenterologia e endoscopia do Hospital São Lucas da PUC. Aqui, junto comigo, o Dr. Mauro Maia. Te apresenta, Mauro. Olá, pessoal. Mauro Maia, sou médico gastroenterologista e endoscopista do Hospital da PUC do Moinhos de Ventos e eu participo aqui do Qualos Podcast. E eu estou realmente, Ari, muito feliz hoje porque o nosso convidado é muito especial. Ele realmente é uma liderança atualmente no cenário da endoscopia nacional. Nada mais, nada menos do que o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia, que aceitou o convite e eu estou muito honrado com isso. Muito bem, então eu vou apresentar oficialmente o nosso convidado, Dr. Herbert Toledo, presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, coordenador do Serviço de Endoscopia da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Herbert, seja muito bem-vindo ao Qualos Podcast e eu vou começar essa conversa pedindo para te apresentar, contar para nós um pouco da tua história na endoscopia digestiva e como é que tu chegou até aqui, até os dias de hoje. Eu sou Herbert Toledo, sou cirurgião do aparelho digestivo, especialista em endoscopia digestiva. E estou muito feliz por estar aqui no Rio Grande do Sul, que eu tenho laços fortes de amizade, inclusive tenho um filho que mora em Porto Alegre, é o Vinícius Toledo. E muito feliz também por ser acolhido por esses dois grandes líderes da endoscopia brasileira, o Dr. Ari e o Dr. Mauro. Esses dois que coordenam o serviço de endoscopia na PUC também prestam consultorias em outros hospitais, elevando assim o nível científico dessa especialidade. Eu quero dizer que Porto Alegre não deixa nada a desejar em qualidade de endoscopia para os grandes serviços do Brasil, como referência, vamos dizer, São Paulo, e também do mundo. Então a gente se sente assim, muito bem acolhido e temos certeza que o Simpósio Internacional de Endoscopia que está acontecendo aqui na cidade de Gramado, liderado pelo capítulo do Rio Grande do Sul de Endoscopia Digestiva, será um dos simpósios mais importantes, tanto pelo elevado nível científico, como também a presença maciça de vários colegas especialistas de todo o Brasil. Nós já percebemos aqui em Gramado a presença de pessoas do Ceará, de Alagoas, de Pernambuco, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, enfim, Paraná. Então, todo o país está falando de endoscopia na cidade de Gramado, em Porto Alegre. Podemos dizer que aqui hoje é a capital brasileira da endoscopia digestiva. E tivemos até uma lotação expressiva, né, presidente? Olha, que surpreendeu, né? Ficamos bem contentes, né? Talvez uma das mais expressivas presenças da endoscopia brasileira em todos os simpósios está acontecendo aqui em Gramado.
e que escolheram temas muito relevantes, que foi passar principalmente em várias áreas da endoscopia oncológica, não é? De todo o trato digestivo. Eu, apesar de ser cirurgião, me encantei com a endoscopia digestiva nos anos de 88 a 90, porque naquela época a gente fazia cirurgias enormes, com grandes incisões, para tratar, às vezes, lesões pequenas. E por que não tratá-las através de uma cirurgia mínima, minimamente invasiva, como se faz hoje pela endoscopia? Então, eu vendo aqueles pequenos procedimentos, mergulhei nessa área e me identifiquei muito com a Sociedade Brasileira de Endoscopia, da qual me tornei, ao longo dos anos, presidente. Eu costumo dizer que é a minha segunda família. E a minha primeira família, que é a minha esposa e meus filhos, diz: pai, às vezes eu acho que sua primeira família é a Sobed. Porque hoje a gente acaba dedicando mais tempo à Sociedade Brasileira de Endoscopia do que, às vezes, no convívio familiar. Mas isso porque eu acho que a família cresceu. Nós fizemos amigos em todo o Brasil e aqui é um grande exemplo. Estou sendo acolhido por 2 feras da endoscopia, o Dr. Mauro e o Dr. Ali, que também trouxe outros colegas do Rio Grande do Sul, fez um trabalho de várias mãos para tornar o simpósio internacional um dos melhores do Brasil. Isso é liderança. E liderança é isso que vocês estão fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Parabéns ao capítulo do Rio Grande do Sul. Agradeço em nosso nome, né, em nome dos membros do Qualos Podcast. É um prazer imenso te ter aqui, Herbert. E eu queria dar início ao nosso papo de hoje para a gente conversar sobre as questões relacionadas ao câncer coloretal. Então, a importância do câncer coloretal no nosso meio, a sua epidemiologia, o que tem sido feito em matéria de prevenção, de rastreamento. Nos fala um pouco sobre o câncer coloretal, Herbert. Então, o câncer coloretal, nesses 25, 30 anos, ele pulou do 8º câncer mais frequente para o 2º mais frequente nos dias de hoje, em homens após o câncer de próstata e em mulheres após o câncer de mama. E isso é muito preocupante. Você veja que a gente tem programas nacionais muito bem estabelecidos de câncer de mama, temos programas muito bem estabelecidos de câncer de próstata, mas não temos do câncer coloretal. Mas uma notícia muito boa é que o câncer coloretal ele é evitável, diferente do câncer de mama. O câncer de mama, quando a mulher vai fazer uma mamografia, ela pode encontrar, por exemplo, um cisto, uma imagem de um cisto, e aquilo ali já pode ser um câncer. E às vezes vai direto para uma grande cirurgia, ou uma pequena cirurgia, ou vai para quimio e radioterapia. No câncer de colo, não. A gente tem a oportunidade de pegar uma lesão que pode ser um câncer inicial e pode ser uma lesão ainda pré-maligna, que uma vez tratado, a chance de cura chega a 95% dos casos. Então, por que não termos um programa nacional de prevenção se a gente sabe que é prevenível e é tão incidente na população? Hoje a gente está falando que a expectativa por ano no Brasil são de 45 mil novos casos. É um câncer com uma incidência bastante alta. E a gente tem metodologia hoje para evitar o câncer coloretal. Claro que tem tipos de prevenção. Existe aquela prevenção que a gente faz no consultório, com os nossos pacientes, que a gente orienta os pacientes, se eles têm histórico familiar, a depender da idade, todos os pacientes acima de 45 anos, hoje começar a rastrear o câncer coloretal. Mas como é que tu vê assim, as políticas de rastreamento, como estão se encaminhando, o que hoje tem sido feito no mundo na questão de prevenção do câncer coloretal? Essa é uma questão muito bem colocada. Veja, a gente no Brasil está tentando iniciar um programa nacional. É muito importante quando o médico no seu consultório, seja o gastroenterologista, seja o ginecologista ou clínico, tem a possibilidade de orientar o seu paciente na prevenção do câncer coloretal. Mas o mais importante é se a gente puder oferecer um programa nacional de prevenção. Por quê? Aquelas informações que você passa para o seu paciente
no consultório, elas não ficam registradas nacionalmente. A gente não tem o controle do que está acontecendo. Enquanto a gente faz um programa que a gente oferece os exames para uma população em geral, a gente consegue registrar todo o passo a passo da prevenção. Países como Canadá, Estados Unidos, vários países da Europa, já observaram que está havendo um aumento da incidência do câncer nos pacientes mais jovens, de 45 anos de idade. 45 a 50 anos. E nós estamos falando do Brasil de começar uma prevenção ainda aos 50 anos de idade. Veja, mas a gente precisa ser ouvido. A Sociedade Brasileira de Endoscopia, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a Federação Brasileira de Gastroenterologia estão unidas nesse tema e tentando chamar outras sociedades para a gente criar uma grande discussão e levar ao Ministério da Saúde um programa, a proposta de um programa nacional. E por falar nisso, há cerca de 2 dias eu tive uma reunião com membros do Instituto Nacional do Câncer e também com técnicos do Ministério da Saúde, para que a nossa sociedade possa levar a experiência que a gente tem em campo da prevenção do câncer coloretal. Já fizemos isso em 4 cidades brasileiras, pela Sociedade Brasileira de Endoscopia e a FBG e a Coloprocto, atendendo mais de 10 mil pacientes, e já temos tudo isso catalogado para levar ao conhecimento do Ministério da Saúde. Então, eu acho que é uma oportunidade de juntar forças, Ministério da Saúde, o INCA e as sociedades envolvidas na prevenção do câncer coloretal para a gente construir um programa como é o SUS, um programa para todos, que tenha uma capilaridade, que chegue na capital do Rio Grande do Sul ao Xingu. Toda a população brasileira tem direito igualitário a esse Programa Nacional de Prevenção. A gente fez 4 programas, 2 em cidades de Alagoas, cidades com difícil acesso à saúde, cidades distantes. Fizemos em Cairu, uma cidade de 26 ilhas, é um arquipélago, na Bahia. E levamos o último programa agora para uma cidade do Pará, a cidade de Óbidos, uma cidade com mais de 300 anos de fundação, fundada pelos portugueses. Veja vocês, Ari, que a gente montou uma delegação de 50 pessoas das 3 sociedades, pegamos um avião de várias localidades, fomos a Belém, Santarém, pegamos um barco, andamos 3 horas de barco subindo o rio Amazonas, e lá fomos recebidos pelo bispo da Igreja Católica, os freis franciscanos, e o prefeito da cidade, com o secretário de saúde, e juntos proporcionaram condições para que a gente fizesse a prevenção naquela região. Mas é muito pouco. Mas é um modelo de se fazer prevenção. E como é que foi feito isso? Foram várias etapas. Primeiro fizemos uma campanha de conscientização na população, através de folhetos, de entrevistas na rádio, de entrevistas como estamos fazendo aqui, discutindo sobre o câncer coloretal, mostrando à população que é necessário reagir, é necessário mudar os hábitos de vida, combater o tabagismo, combater o álcool, como você disse há pouco, também a obesidade, né? A gente ter uma atividade esportiva, isso é muito importante, eu fazer uma caminhada, enfim, eu nadar, mas que tenha uma atividade, alguma atividade esportiva que tire você da vida sedentária. Esse foi o primeiro passo, foi de orientar na prevenção primária. O outro passo foi mostrar àquela população da possibilidade de fazer um pequeno exame chamado, um exame simples, teste de sangue oculto nas fezes. E como é isso? A gente oferece um kitzinho, tipo um cotonete, o paciente faz o cocô, passa aquele cotonete nas fezes, coloca num frasquinho, é levado para o laboratório e dentro de 24 horas você já tem o resultado do exame. Se der positivo, você vai para a segunda etapa, que seria o exame de colonoscopia. Se der negativo, você é orientado a refazer esse exame dentro de 2 anos, mais ou menos. Então, essa é a etapa principal do programa. Depois disso, nós tabulamos, levantamos todos os resultados positivos e orientamos a Secretaria de Saúde quais os pacientes que deveriam fazer o exame de colonoscopia.
E assim, dentro de 60 dias, fomos todos à cidade do Pará e realizamos mais de 400 exames de colonoscopia naquela cidade. E pasmem, pessoas que nunca tiveram acesso a esses exames, porque tem poucos médicos na região, eles estão muito longe. Nós encontramos cerca de 40% dos pacientes sem sintomas, sem dor, já com lesões pré-malignas. E desses 6 pacientes tiveram câncer, alguns deles já em fase avançada. Aí a gente vê a importância de um programa de rastreamento, né, Herbert? Quando a gente vai pegar os números da pesquisa de sangue oculto, né, principalmente o FIT test, que tem menos, vamos dizer assim, variabilidades do que o guaiaco, por ser um teste mais específico, a gente vê que a literatura nos mostra que em até 70% das vezes que ele vem positivo, a gente tem a possibilidade de encontrar alguma lesão na colonoscopia. Então, eu acho que a montagem de um programa de rastreamento de câncer coloretal robusto passa pela montagem de estágios, onde vão ter vários estágios, desde o aconselhamento até um teste primário de detecção, como o FIT test, e que esse positivo tem que ter o suporte de ir para a colonoscopia. E aí, dando o gancho da colonoscopia, eu acho que aí a gente tem que entrar em algumas coisas específicas do exame de colonoscopia, que acho que é o mais importante para mim, é a questão da qualidade em colonoscopia. Eu vou botar o Mauro na jogada. Mauro, como é que tu vê a questão da qualidade na colonoscopia, desde os critérios que são usados, atualmente o ensino da colonoscopia no nosso país? Como é que tu enxerga essa questão? Eu primeiro parabenizar a sociedade pelo projeto de prevenção, porque não é fácil deslocar todo esse pessoal, né? E a gente tem o Brasil, que ele é multifacetado. Ele tem milhares, cada região tem a sua característica. Não é um país que a gente vai simplesmente colocar, né, um projeto em andamento, mas a SOBED, com todo esse apoio que teve também das outras sociedades, mostrou que é possível fazer mesmo num lugar difícil de chegar. Então, esse é o grande recado, eu acho, né? Não acabar nem sendo de números, mas esse é um grande recado vamos dizer, para o Ministério da Saúde, que realmente, politicamente, é possível fazer um projeto. Então, eu acredito nisso. Então, é muito importante. Eu acho que o papel da sociedade foi muito importante. Eu parabenizo essa iniciativa. Muito legal. E a segunda questão que a SOBED é muito importante é formar profissionais, vamos dizer, não formar, mas assim, chancelar profissionais de alta qualidade, né? Que a formação dos profissionais vão dentro dos serviços, mas a SOBED está verdadeiramente linkada nesse processo de ensino. E a gente está aqui hoje num simpósio mostrando isso cientificamente. Então, a outra característica da SOBED é dar essa chancela de profissionais gabaritados de qualidade para fazer um exame colonoscópico de qualidade. E o que seria essa qualidade no meu ponto de vista, né? Realmente o aprendizado, a técnica do colonoscopista, eu acho que é fundamental. Primeiramente, passando por um preparo adequado do cólon. Eu acho que é fundamental o cólon o intestino estar muito bem limpo, e isso passa num processo educacional do paciente, informação. Vocês fizeram uma educação de mudança de hábito, de como é o exame, mas explicar realmente como é o preparo do exame é fundamental para essa população, principalmente a população mais necessitada, que não tem um acesso à educação, né? Então, assim, que precisam ser, assim, de uma explicação bem correta. Então, o preparo é muito importante. Então, a gente, vamos dizer assim, existem scores, né, que a gente qualifica, quantifica como é que está esse preparo intestinal. Então, é muito importante. Segunda questão muito importante é a qualidade
dos nossos aparelhos. A gente trabalha com a nossa técnica, a gente aprende a fazer a colonoscopia, mas a gente tem que ter um aparelho de qualidade, de uma definição de imagem, porque vai ser o nosso olho dentro do intestino do paciente. Então isso é fundamental. A técnica do exame é fundamental, como eu vou fazer essa técnica, como eu chego, o tempo de exame. E uma coisa que a gente sofre muito é a nossa agenda, né? Corrida, a gente às vezes está na correria, não consegue se dedicar a um exame com um tempo adequado, né? E hoje se preconiza um tempo que inicialmente era 6 minutos de retirada de aparelho, observando, agora já está em 9, e às vezes não tem um número mágico, mas que se examine adequadamente e se busque diminuir muito as questões de lesões perdidas, né? Então, isso é fundamental na questão da qualidade, né? E eu gostaria também de ouvir, em relação à qualidade, o nosso presidente. Você tocou num assunto muito importante, a qualidade da endoscopia. Mas antes eu vou devolver uma pergunta, como uma pergunta. Eu chego aqui no Rio Grande do Sul e preciso fazer um exame de endoscopia. Quem é o médico endoscopista? O que precisa ser feito para se tornar um médico endoscopista? Eu compro um aparelho, abro um consultório, faço um curso final de semana, eu posso ser um endoscopista? Como é que é a formação do endoscopista? Isso é uma preocupação. A gente, para levar qualidade em endoscopia para uma cidade, primeiro a gente tem que saber quem é o médico, se ele se preparou bem. Genericamente, você tem essa informação entrando no site da sociedade, sobed.org.br. Ou você pode ir na Sociedade de Coloproctologia e saber também quem são os especialistas na Sociedade de Coloproctologistas. Mas outra pessoa não pode fazer o exame? Não, não pode. Por que não pode? Porque não tem informação. Você só pode ser um endoscopista depois de você ter sido ou um cirurgião, ou um gastroenterologista, ou um clínico que fez 2 anos de especialidade. Essa é a minha visão. Como é que o Ari e o Mauro vê isso aí aqui no Rio Grande do Sul? Porque eu estou tendo muito problema no meu estado. Olha, tem uma pessoa fazendo endoscopia, mas quem é essa pessoa? Eu vou ver, ele não tem informação. E aí começam as complicações e os pacientes começam a ter medo. A endoscopia mata? A colonoscopia mata? Não, se você for feito com os cuidados adequados, com um profissional preparado, a abordagem é extremamente segura. Como é que está essa situação que vocês veem aqui? Não, muito bem colocado. Acho que é o mesmo, um cenário muito parecido. Acho que tem sempre né, algum profissional que tenta não burlar, mas assim... Pular etapas, né? Pular etapas. Eu acho que a formação endoscópica, ela tem como especialidade, ela tem que ter um tempo específico de treinamento. E realmente em centros especializados. Então, isso é uma das coisas que a sociedade também briga, que a gente tem centros de treinamento específicos para isso. E atualmente também nesses centros de treinamento existe também a residência médica em endoscopia. Então, fazendo toda a formação adequada, que está lá escrito em editais, num tempo, vamos dizer, de horas específicas semanais, com uma estrutura, vamos dizer, docente adequada, né, de professores, de toda uma rede de ensino em que a SOBED chancela também, julga que está ok, né? É importante para essa formação. Agora, a gente tem realidades no Brasil que são complicadas. Existe vários aspectos por trás disso, né? Eu acho que é importante assim, a gente contextualizar um pouco a questão da endoscopia no contexto mundial, né, e o nosso contexto brasileiro. Então, a endoscopia ela entrou mesmo no Brasil ali em meados dos anos 70 para os anos 80. Né? Ela era uma grande ferramenta diagnóstica inicialmente, só que ela foi evoluindo. E hoje ela é uma poderosa ferramenta terapêutica. Então, ela é uma especialidade. Ela não é mais uma ferramenta diagnóstica de uma determinada especialidade.
ela se tornou uma especialidade. A gente brinca até, eu brinco também, assim, inicialmente era vista como um procedimento de meio, né? Que ela era uma passagem do paciente num setor do hospital e que depois terminava com o Dr. Herbert operando. Para que fique bem Agora, claro, a gente não está querendo dizer que para ser especialista deve participar de uma sociedade. Ele deve ter pelo menos 2.800 horas de formação. Formação. Quer dizer, um Formação, treinamento, porque ele vai lidar claro. com humanos, ele vai lidar com gente. Sim. E além antes de se tornar endoscopista, ele tem que ser um pleno conhecedor das doenças gastroenterológicas e também tem que ter uma formação de relações humanas. Gostar de gente não é para todo mundo, não é? Não, atender pessoas de idades variadas no seu consultório com problemas 1000, não é só problema da dor do estômago, mas problemas 1000 precisa ter não é apenas passar isso. um tubo, né? A gente brinca, não é só passar o tubo, mas assim, como ela se tornou, e o Ari estava colocando bem, ela se incorporou, assim, ela ganhou um corpo tão complexo, a endoscopia, que as áreas foram, né, ela foi num crescimento nesse tempo que o Ari colocou, que eu acho que a formação também tem que acompanhar isso. Hoje, 2 anos, você faz 2 anos de especialidade em endoscopia, você não sai apto a fazer todas as técnicas endoscópicas. Ainda você, para determinadas técnicas, você tem que complementar essa formação e se aprimorar. Então, é complexo, é uma especialidade complexa. Então, a qualidade passa por tudo isso. A formação do especialista, depois vem a formação do serviço. Não é? É um serviço que tem que estar dentro de todas as normas da vigilância sanitária, e são N itens, desde a concepção da entrada do aparelho, a limpeza, a desinfecção do aparelho, não é? O uso desse equipamento, que equipamento é esse? Ele está devidamente registrado, foi um aparelho comprado da indústria, normatizado, ou veio do mercado negro, a gente não sabe, é um problema isso hoje é muito no país. importante, muito, não é? muito. Então, daria outro podcast. Precisa ter um alvará da vigilância sanitária, o médico tem que estar devidamente preparado. E o exame de endoscopia, como você estava falando, ele tem várias etapas. A colonoscopia começa pela consulta, onde você vai explicar ao médico, ao paciente, a indicação do exame, como é feito o exame, as possibilidades de complicação e as possibilidades do tratamento, não é? E uma vez feito esse exame, tem que ter imagens claras, de alta definição, que você consiga dar o diagnóstico de lesões mínimas, às vezes lesões de 0,5 centímetro, de 2 milímetros, mas que a gente consiga ver claramente e definir aquela lesão. Uma vez dado o diagnóstico da lesão, definir o tratamento é outra etapa. E para isso, às vezes, os 2 anos de residência ainda não são suficientes, como você disse. Às vezes precisa de um pós-treinamento, com médicos diferentes, às vezes serviços diferentes, e a gente vai chegando a essa etapa do tratamento do câncer precoce, né? O câncer precoce não é mais um tratamento cirúrgico, o câncer precoce é um tratamento endoscópico na maioria das vezes. O padrão ouro antes era você retirar metade do intestino para tratar uma lesão, às vezes, de 1 centímetro. Hoje o tratamento padrão ouro é o tratamento endoscópico. Claro que as cirurgias vão para aqueles pacientes que preenchem outros critérios oncológicos para indicação cirúrgica. Né? E o mais importante, né? Que o tratamento endoscópico ele tem um sucesso muito alto, né, para as lesões quando bem indicado, né? E o mais importante é que ele mantém o órgão do paciente. Isso é uma coisa fantástica, né? Então, assim, o paciente vai ter o seu intestino ainda, né? Não vai ser assim, vai ter o órgão funcionante. Então, o esôfago principalmente, mas a gente está falando do cólon, né? Então, isso é uma qualidade de vida. Eu vejo que a gente, retomando a questão da qualidade na colonoscopia, existem coisas que eu acho que no nosso país a gente deveria ainda amadurecer, como, por exemplo, a gente mensurar as taxas de detecção de adenoma nos serviços. Acho que são coisas que vão acontecendo naturalmente, começam pelos grandes serviços
e vão se capilarizando pelos outros serviços. Que é um fator, né? Colocaste bem, né? Que eu dei a continuidade para mais a taxa de detecção de adenoma é um marcador, vamos dizer assim, da capacidade não só do médico, mas do serviço que ele trabalha. Por quê? Porque essa taxa de detecção do adenoma, que é a lesão precursora do câncer, então se a gente trata o adenoma, isso já está bem definido, que reduz a incidência, né? Isso já está certo, isso se mostra, todos os trabalhos mostram isso. Então, se a gente fizer, né, quantificar essa taxa também é muito importante para a qualidade, né? E normalmente, assim, no mínimo, elevar essa taxa acima de 25%, 30%. É uma forma de você avaliar se você está no caminho certo, dando o diagnóstico correto ou não. Então, isso é um dos critérios de qualidade. De medir o seu serviço. Né? Isso A aí. gente ter alguma coisa palpável, mensurável. Bom, e aí então a gente fez uma colonoscopia de qualidade, encontrou o pólipo, pólipos pequenos, Herbert. Tu tem usado a alça frio? Como é que está isso na tua rotina? Está implementada? Como é que tu vê essa questão desses novos estudos saindo, nos mostrando aí a superioridade da alça frio? Esse foi um tema de discussão hoje, durante todo o dia aqui no Simpósio Internacional de Endoscopia Digestiva. Hoje a gente focou na endoscopia oncológica. E temos vários instrumentos, várias formas de se tratar. A alça, existe vários modelos de alça, existe a alça fria, existe a técnica que usa a alça quente. Eu hoje tenho tratado a maioria das lesões com alça fria. Lesões principalmente assim, abaixo de 10 milímetros, que é a maioria, cerca de 80% das lesões estão com essa dimensão. Mas mesmo as lesões maiores, que não demonstrem grau de comprometimento de submucosa, de infiltração de submucosa, eu também tenho tratado com alça fria. Os pólipos pediculados normalmente eu uso alça quente, e algumas lesões que demonstrem ter algum grau de penetração de submucosa, a gente tem usado também a técnica de ESD. Uma experiência ainda pequena no nosso serviço. A gente tem o nosso serviço, na maioria dos casos, são feitos todos por mucosectomia e raramente por ESD. Isso é uma questão de treinamento. A gente sabe que daqui a alguns anos essa técnica de ESD vai evoluir bastante e vão vir novos acessórios que vai facilitar, tornando que a maioria dos endoscopistas possam fazer, quando tiver uma formação terapêutica, ele possa fazer com mais facilidade. E hoje, são poucos experts ainda no Brasil que podem fazer essa técnica. E aqui no Rio Grande do Sul, vocês estão muito bem nessa área, né? O Rio Grande do Sul é pioneiro em várias áreas da medicina, né? Desde o transplante de pulmão, a lesões, a estudos avançados da neurocirurgia, mas também a cirurgia do aparelho digestivo e a endoscopia digestiva. Nesse simpósio, a maioria dos palestrantes foram aqui da região sul, principalmente do Rio Grande do Sul. E a gente não vê diferença na qualidade dos endoscopistas daqui do Rio Grande do Sul, com São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, dos grandes centros e também dos centros de referência do Nordeste, do Norte também. Então, vocês estão de parabéns. A qualidade de endoscopia do Rio Grande do Sul é uma das melhores do Brasil. Sabe que nesse assunto da ressecção dos pólipos pequenos, porque a gente também tem que lembrar, assim, às vezes a gente vê muito no congresso e tal, muito uma abordagem de lesões que são exceção. Porque a lesão do dia a dia é a lesão pequena, é a lesão até 10 milímetros, como o Herbert falou, são 80%, 90% de todas as lesões que a gente encontra. E é muito importante a abordagem dessa lesão, porque essa lesão ali, ela é precursora do câncer coloretal. Então, hoje, o que se preconiza realmente é isso, como o padrão é a ressecção com a alça frio. Mas e a pinça? Eu não posso usar a pinça, eu posso usar a pinça. Os consensos eles têm definido que a pinça ela está restrita, principalmente as pinças maiores, pinça jumbo, a
pequenos pólipos, entre 2 e 3 milímetros, ou aquele pólipo um pouquinho maior, mas que você não tem acesso. Às vezes acontece, às vezes você não tem acesso a colocar uma alça e tirar. A gente sabe que na prática a gente não vai conseguir tirar as lesões com alça fria 100% das vezes. Às vezes está numa angulação, está atrás de uma prega e você não consegue posicionar o aparelho de forma adequada para retirar. Bom, aí é melhor então se retirar com a pinça do que não fazer nada. Mas eu acho importante isso. Esse é um conceito que se bateu muito no nosso simpósio aqui e faz parte da qualidade, né, Mauro? Eu acho que às vezes eu brinco que tem às vezes pólipos tão pequenos que é mais difícil do que uma mucosectomia. Porque a mucosectomia, por vezes, é uma lesão que está bem visível, está numa localização favorável, é um passo a passo tranquilo, né? Quem tem dentro, né? Mas uma lesão pequena que sai. Porque o que a gente tem que preconizar e por que a discussão entra em pinça, alça, a frio, eu tenho que usar calor, pelas características da lesão. Né? Então, e pela necessidade de a gente ter uma ressecção em bloco. Quando a gente encontra uma lesão, a gente tem que entender que ela tem que ser retirada por completo. Eu não posso deixar essa lesão. Nem um fragmentinho que for, porque senão a gente vai ter uma recidiva. E não foi efetivo daí o principal objetivo, que é o quê? A redução da incidência do câncer avançado. Então, por que eu não posso tirar um pólipo de 5 milímetros com a pinça? Porque eu vou ter uma chance de ter lesão residual. Então, por isso que essa discussão, eu vou levar a alça ela fica ampla, ela pega toda a lesão. Então, mas esses pólipos pequenos, eles têm esse problema que é isso, dependendo da localização, vai botar a alça, fica difícil, o exame começa a ficar demorado, o endoscopista começa a ficar irritado, né? Então a gente fica o anestesista já começa ou o paciente, quando não está sob anestesia, com o anestesista, começa a voltar, começa a se reagir. Então o exame começa a ficar mais complicado. Mas a gente pode até fazer uma colocação que eu acho que é muito válida em tudo na vida. Faça aquilo que você sabe fazer melhor. Né? Não quer dizer que o Mauro saber fazer um SD é melhor colonoscopista ou endoscopista daquele que não sabe fazer o SD. A gente tem que... O mais importante é você fazer um diagnóstico bem feito e saber como manejar aquela lesão. Se você vai tirar, como você vai tirar, ou se vai encaminhar para um colega mais experiente. Eu fiz um curso uma vez com o Nelson Miyajima em São Paulo, onde ele trouxe um japonês, que o cara era especialista em diagnóstico. E o outro que ele trouxe era especialista em ressecções. Não é demérito não saber fazer um SD ou não saber fazer uma mucosectomia. Mas eu acho que é demérito você se achar um colonoscopista, endoscopista e não saber dar o diagnóstico. Você não ter sido bem formado. Isso aí é que faz a diferença. Sabe que hoje, desculpa ali, hoje foi uma coisa que foi um diferencial no simpósio. E foi várias vezes, porque a gente teve casos que foram demonstrados, casos de cada médico, palestrante, casos, e depois a gente fazia no final vamos dizer assim, da sessão, esôfago, estômago ficou dividido, se fazia um aparado mais científico, mais, né? Mas o que foi de lição, assim, que eu acho que o pessoal foi surpreendente, que como cada um trouxe a sua experiência, a conclusão final foi assim, olha, aconteceu essa complicação, eu tratei assim, né? Mas por que tratou assim e não tratou assado? Não, porque eu tenho no meu serviço, eu trabalho assim. E foi aquilo que eu fiz e o paciente ficou muito bem. Então a gente tem vários estudos, trabalhos, a gente vai seguindo e tem que fazer isso, é recomendado aquilo, mas na verdade às vezes a pessoa tem na sua realidade uma coisa, eu tenho isso. E aquilo funciona. Você tem que entender os seus limites e o ambiente que você está trabalhando. E quando a mucosectomia, no serviço lá, Dr. Herbert tem mucosectomia, estamos começando ali com a SD e tal, mas
A gente sabe que a mucosectomia é efetiva. Mas também deve-se ter em mente que se você quer fazer endoscopia terapêutica avançada, você precisa ter no seu consultório, na sua clínica ou hospital, os equipamentos necessários para a terapêutica avançada. Não dá para improvisar, nós estamos cuidando de pessoas. É como se fosse nós sendo atendido pelo médico, não é? E o Vitor fechou o simpósio com uma mensagem muito importante, uma mensagem até bíblica: faça com amor. Não é? Então a gente tem que se preparar, o consultório tem que estar devidamente equipado, acessórios não reutilizados, que são todos quase do nosso meio descartáveis, uma boa linha de bisturi elétrico, né? O aparelho tem que estar com a iluminação muito boa, aparelhos revisados, são critérios também de qualidade, né? E nós temos lesões, a gente viu hoje lesões que foram ressecadas, que outrora eram cirúrgicas. E quando você discutir com o cirurgião, diz: não, isso aqui é cirúrgico, isso aqui não é da minha área. E devidamente foram bem tratadas por endoscopia aqui no Rio Grande do Sul, e os pacientes estão muito bem. Então, qual é o limite da endoscopia? O limite da formação do médico, né? Ele que deve dar o seu limite da terapêutica endoscópica, né? Eu acho que às vezes menos é mais. É mais. Eu tenho muito isso em mente. Eu acho que mais importante às vezes do que você chegar e fazer uma terapêutica é você saber qual o limite daquela terapêutica. Até onde aquela terapêutica se aplica, né? Então, assim, eu tenho determinada lesão, eu posso tratar por determinada técnica ou não. Essa técnica, ela não vai ser resolutiva para o paciente, eu preciso ir para outra técnica. Então, muitas vezes, eu acho que a grande qualidade do endoscopista reside aí, como tu disse, Herbert, dele saber fazer o diagnóstico e dentro do diagnóstico ele saber qual a correta terapêutica para essa lesão. E até eu vou entrar num gancho, quero saber o que o Herbert acha. Eu tenho notado que está se expandindo muitas técnicas, a gente está recebendo uma avalanche de materiais e de dispositivos que auxiliam na ressecção de lesões. Mas eu tenho notado que cada encontro, trabalho que sai, os critérios de cura endoscópica, eles estão começando a ficar um pouco mais alargados, está se expandindo, talvez porque está se conhecendo mais a evolução desses pacientes. Eu queria saber uma opinião, se é a mesma impressão minha, mas me parece que a gente já viu um pouco no estômago, sabe, a gente está dando um pouquinho mais de folga assim na questão, será que está curado ou não? Não, a gente sabe que nesse critério tal, está se expandindo. Mas isso é como você disse no início, né? A endoscopia era meio, hoje não. A endoscopia hoje é uma especialidade é o pênalti. Cirúrgica. Está batendo o pênalti. Você hoje é um batedor cirurgião endoscopista. Né? E você hoje, Mauro, você falou uma coisa interessante no congresso. Você precisa ter uma boa relação com o patologista, porque a sua cirurgia não acaba quando você retira a lesão. Você retira a lesão, manda para um outro colega que vai avaliar, e ele também deve estar especializado em lesões mínimas retiradas pela endoscopia e discutir com o cirurgião endoscopista o que é que ele acha daquele diagnóstico, se está compatível com seus achados endoscópicos, para depois disso orientar a vigilância desse paciente, se vai fazer novo exame, se vai para uma cirurgia, se vai para um tratamento de quimioterapia, radioterapia. Então, a gente trabalha com a equipe hoje muito disciplinar, em várias mãos. A gente tem que trabalhar compartilhando conhecimento. E você colocou isso muito bem hoje na discussão no Simpósio Internacional de Endoscopia, né? E a indústria é uma grande parceira. Ela tem trazido equipamentos que a gente faz cirurgias hoje que outrora não fazia. A gente permite hoje cirurgias alagadas. Cirurgias até que a gente faz a ressecção total do intestino e fecha o intestino imediatamente após a retirada de lesão. Antes era impossível isso, né? E a gente vem vendo que, como está havendo uma expansão, os próprios critérios e os próprios estudos, eles estão sendo revisitados. Estão sendo revisitados. Assim, hoje a gente estava discutindo a questão da classificação de Haget para os pólipos pediculados.
É uma classificação de 30 anos atrás. Será que não está na hora dela ser revisitada, de nós revermos alguns critérios? Será que isso estava bem estabelecido ou não? Quais as importâncias? Eu acho que isso é um debate importante da gente reabrir. Você veja que na aula do Luciano hoje ele chamou uma atenção muito grande para a classificação de início, o de Ginetti, onde ele falou que as lesões precoces tipo 3 poderiam ser encaminhadas para a cirurgia. Depende. Muitas vezes essas lesões não preenchem todos os critérios necessários para uma cirurgia, porque só avaliação de profundidade já não é critério mais absoluto para uma indicação cirúrgica. Então, muitos desses pacientes são tratados devidamente pela endoscopia, porque precisa avaliar o grau de diferenciação celular, o grau de brotamento tumoral. Quer dizer, esse é um conhecimento que nós endoscopistas viemos a ter nos últimos 15 anos, talvez. É que é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. A gente tem que entender melhor e a gente vai cada vez entender melhor. Daqui a pouco a gente não vai estar mais discutindo se está infiltrando a mucosa, o brotamento. Daqui a pouco a gente vai ressecar uma lesão e vai ter outras informações moleculares. Hoje a gente estava vendo punção de cisto pancreático, em que se faz, às vezes, cistos pequenos, né, passando para outra área, mas que se faz uma avaliação de DNA molecular. E se tem genes P53, alguma outra informação adicional, a gente classifica esse paciente por algum outro tratamento. E outra coisa, Mauro, a gente hoje está numa fase que até o cirurgião digestivo ele tem que trabalhar mais junto do endoscopista para entender que essas lesões são melhor tratadas endoscopicamente. Porque quando a gente vai operar uma lesão dessa, a gente tem que botar em mente o seguinte: qual é a sobrevida dele com essa cirurgia grande que eu estou fazendo? É diferente da sobrevida do tratamento endoscópico? Quer dizer, isso mudou muito. A gente ontem, foi hoje de manhã, o Vitor mostrou um caso de lesões de gastrite atrófica associada a tumor, não é? Que o próprio cirurgião disse: eu acho melhor o tratamento endoscópico nesse caso. Ele se conteve com o tratamento endoscópico, porque ele disse que a cirurgia que ele podia realizar da gastrectomia, o índice de complicação era muito maior e a sobrevida não era melhor do que da endoscopia. Então, o cirurgião endoscopista tem que se falar. Até porque os pacientes, às vezes, têm uma expectativa de vida melhor. A gente está tratando pacientes, às vezes, com idades avançadas, estão muito bem. Eu mostrei um caso de uma paciente de 92 anos hoje, que foi tratada, né? Uma lesão gástrica. Então, isso poderia ser no intestino, mas daqui a pouco ela vai viver mais, então a gente tem que realmente colocar em várias Isso que você falou da idade avançada é muito interessante. Se você for analisar os protocolos de prevenção de câncer de 10 anos atrás, o limite era 70, 75 anos. E hoje nós temos pessoas com 80 anos de idade praticando atividade física. Então, 80 anos numa pessoa que está bem de saúde não pode fazer um exame de colonoscopia ou de endoscopia alta? Claro que pode. Depende das condições clínicas daquela pessoa, né? Do modo de vida. E isso o médico endoscopista tem que conhecer. Nós temos os guidelines, mas a gente, como médico, a nossa função também é saber individualizar casos, né? Eu brinco assim, a gente não é um número duro, né? A gente não vai ali quando faz uma ressecção, tu não pode olhar só o número, quantas micras tem de invasão. Você tem que ver um paciente, daqui a pouco é um paciente com 85 anos, né, com uma expectativa de vida já mais definida, com várias comorbidades, que daqui a pouco você levar esse paciente para colectomia, ele tem um risco muito alto. Então, é diferente. A gente deve saber individualizar alguns casos. Para vocês, como é que vocês estão vendo? Hoje o que só se fala em inteligência artificial. Você vai pesquisar em alguma coisa no Google, você já vê inteligência artificial. Você quer dar uma aula sobre algum assunto, a inteligência artificial já traz para você de imediato a proposta que você deve abordar, o tema que você deve abordar naquela aula. Aí eu pergunto para vocês, e a inteligência artificial em colonoscopia e endoscopia? Como vocês veem hoje e o futuro?
Eu vejo, eu tenho muito comigo, assim, a inteligência artificial, ela é uma tecnologia disruptiva, né? Poucas coisas são disruptivas na nossa história humana, né? A saída do homem que era nômade para desenvolvimento da agricultura foi algo disruptivo. O fogo. Então, e eu vejo a inteligência artificial como algo disruptivo. Eu acho que a gente está numa primeira rodada da inteligência artificial no nosso meio. Então, hoje ela tem muitas limitações. Ela vem alguns estudos mostrando que para determinados grupos ela pode ajudar, mas quando você faz o comparativo, você vê ali o expert mesmo, com muita experiência, ela ainda é inferior ao expert com muita experiência. Aquele colonoscopista com uma formação muito ruim, ela não ajuda também. E ela ajuda aquele trainee que está no meio da formação, que ele está evoluindo. Aí ela faz ele chegar mais perto do expert, porque hoje a tecnologia que a gente está tendo acesso da inteligência artificial, ela é uma tecnologia que ela nos auxilia na detecção e na caracterização. Mas a que a gente está usando hoje, ela ainda não é uma tecnologia que ela te auxilia a ver a questão da técnica. Então, assim, como ela precisa enxergar para detectar e caracterizar, se você fizer um exame de colonoscopia com uma técnica ruim, você vai ter muitas áreas cegas e ela não vai detectar, porque você tem que mostrar para ela ainda. Existem, a gente sabe já, algumas inteligências artificiais em desenvolvimento que nos ajudam até agora a detectar as áreas cegas, né? Ou seja, quanto eu deixei do cólon sem ver. Mas eu acho que é uma primeira rodada, tem muito para evoluir, vai fazer parte do nosso dia a dia, mas ainda vai levar um tempo para ser utilizado na prática. Eu vejo assim, não sei como é que tu vê. Eu concordo com o Ari, e eu tenho uma percepção assim também, que a gente tem muito que aprender com a inteligência artificial, com essa nova tecnologia, e a inteligência artificial tem muito que aprender com os endoscopistas, porque toda a inteligência artificial, tanto em pesquisa que tem no Google, em outras plataformas, ela tem que ser alimentada. Ela tem que ser alimentada pelo ser humano. Ela não vai aprender sozinha. Então não tem como a inteligência artificial atualmente na colonoscopia, ela tem que aprender com a gente. Então a gente vai alimentar um banco de dados e que daí a partir disso esse banco de dados vai nos proporcionar então o efeito. Então eu vejo ainda que existe uma simbiose ainda em que uma depende muito da outra. Atualmente eu vejo a inteligência artificial dependendo muito ainda do trabalho humano. E outra coisa, a inteligência artificial ela tem que ser não assim global. Uma coisa é a realidade de países orientais, outra coisa é uma realidade nossa, do Ocidente. Então acho que ainda tem coisas para melhorar muito ainda, vai ser uma evolução. Pode ser muito rápido, hoje tudo é muito rápido. A gente pode estar falando uma coisa aqui e daqui a um ano tem uma outra realidade. Então eu acho que as coisas estão andando muito rápidas. Eu acho que isso é uma coisa que dificulta o nosso entendimento. Os mais jovens talvez entendam de uma outra forma, em que uma tecnologia amanhã pode não ser a mesma e ser perdido. E isso a gente não consegue acompanhar de uma maneira ainda, né? A nossa educação, assim, vamos dizer, a formação, a gente não nos permite acompanhar nessa velocidade. Então tudo é muito rápido hoje em dia. Então eu vejo assim a inteligência artificial, mas acho que é também uma ferramenta que vai favorecer, eu acho que tem que favorecer e buscar isso, favorecer o diagnóstico de lesões precoces. Tomara que no futuro melhore mais ainda. E o que tu acha, Herbert? Para onde é que nós vamos nesse caminho, hein, Herbert? Será que é o futuro? Eu acho que é o futuro. Eu acho que o futuro, inclusive, vai nos permitir, através de simples exames,
dizer quais são os pacientes que poderão ter câncer ou não e que a gente deve fazer a colonoscopia, não fique simplesmente no exame de fezes. Nós vamos ter dados gerais que, ao cruzarem, a gente chegue a essa direção. Não é? Como a gente está vendo hoje, a inteligência artificial nos exames de colonoscopia, como o Ari muito bem colocou, ele está mostrando as lesões, mas ela ainda não consegue caracterizar bem a lesão e não consegue nos dizer se a gente deve tirar ou não. Mas elas estão evoluindo. Ela está aprendendo. As novas gerações de inteligência artificial já estão dando dados diferentes. Se você olhar os trabalhos de 5 anos atrás, ele dizia assim, que a inteligência artificial realizada por médicos recém-formados, ela daria um ganho importante, apresentava mais casos do que eles achavam antes. Elevava o nível. Elevava o nível da taxa de detecção de adenoma, que são lesões pré-malignas, vamos dizer assim. Já quando era realizado por especialistas, não fazia muita diferença. E já tem outros programas mais modernos com inteligência artificial que já estão começando a mostrar alguma vantagem. Então, o tempo é senhor da razão. E a gente está aprendendo junto, né? Acho que a gente tem que se acostumar. É mais uma ferramenta que vai vir para nos ajudar. Bom, pessoal, agora vai chegando aquela hora triste, que quando a gente viu, passou voando. E a gente vai chegando ao fim de mais um episódio. Eu gostaria de agradecer muito ao Herbert pela disponibilidade dele. A gente sabe outra, né? A agenda do homem é brincadeira. A gente sabe que não é fácil, né? Tirar o tempo, vir aqui no meio do Congresso da Sociedade. É muita gentileza, tá? É muita gentileza. A gente te agradece profundamente, Herbert. E queria que tu passasse uma última mensagem nessa finalização desse podcast para os endoscopistas do Brasil. Primeiro, eu quero agradecer, a honra é toda minha estar na companhia de 2 ilustres endoscopistas aqui do Rio Grande do Sul, um exemplo para a nossa sociedade, e eles que numa fase tão difícil como essa, conseguiram fazer um simpósio internacional com vários convidados de fora, irmãos de toda a América Latina e de todas as partes também do Brasil, uma troca de conhecimentos e um congraçamento muito valoroso. É muito importante essa vinda para a gente aqui, ela está servindo de muito aprendizado. A gente, às vezes, vai para um lugar e pensa que vai ensinar e sai de lá muito mais rico do que chegou. E é isso que está acontecendo. E para a população em geral, o meu recado é que cuide da sua vida, né? Procure ter hábitos de vida mais saudáveis. Procure o seu médico. Um médico tem uma capacidade melhor de lhe orientar em todos os cuidados da saúde. E como nós abordamos muito bem aqui, faça a sua prevenção do câncer coloretal, principalmente nos pacientes acima de 45 anos de idade, independente de ter sintomas. A doença ela aparece de forma silenciosa. Normalmente ela não dá sintomas. Quando vem dar sintomas, já está numa fase mais avançada. E aqueles pacientes que têm história familiar de câncer coloretal, que têm história familiar de câncer de ovário, que têm história familiar de pólipos, que já fizeram o exame, já tiraram essas lesões, procure um especialista para melhor orientação. Provavelmente o exame de colonoscopia seja o mais importante para você fazer. Não é obrigatório fazer o teste de sangue oculto nas fezes. Às vezes você passa direto para a colonoscopia. E aí você tem condições não só de ter uma vida mais saudável, mas prolongar a sua vida independente da sua idade. Fazer exame a 45 anos ou 40 anos de idade é possível, como também é possível em 80 anos de idade. Isso é o seu médico, que vai poder dar a melhor orientação. Então, para nós endoscopistas, que cada dia mais a gente faça congressos, que a gente possa ter essa troca de conhecimento permanente. Quem faz medicina estuda para sempre, não pode parar. E é isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo. Às vezes a gente vai ensinar e sai mais rico do que o que chegou, porque cada colega tem a sua vivência, tem a sua experiência e traz também o seu conhecimento científico para ser compartilhado com todos nós. Então, muito obrigado ao Rio Grande do Sul, especialmente ao Mauro, presidente do capítulo, ao Ari, que proporcionou a realização de um belíssimo curso
ao vivo, gravado naquele hospital, que foi um dos melhores e mais assim modernos que a gente teve na vida da Sociedade Brasileira de Endoscopia. Uma nova formalidade que a gente vai aprimorar e, com certeza, o próximo já deve ser melhor do que esse. Com certeza. Eu organizei o simpósio em Maceió e eu disse no ano passado, vai ser difícil nós termos um simpósio nessa qualidade de Maceió. E aqui já estamos tendo um simpósio com até muito mais dinamismo, com mais discussão clínica, e os colegas da casa mostrando o seu conhecimento. Então, obrigado a todos os endoscopistas do Brasil que estiveram aqui em Gramado. Quem não veio, perdeu a oportunidade dessa troca de conhecimento. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado a todos. Junte-se a nós. Inscreva-se no nosso canal. Dá um likezinho. Qualos Podcast. Dá o like, te inscreve no canal e até o próximo episódio.